Salve, salve, confras! Estamos chegando hoje com uma nova formação, com Soberal, Roger, Chico, o Dudu nos nossos teclados, Silvestre, Beto estão descansando, com outros compromissos. A Gabi também não está com a gente, mas estamos aqui para tocarmos aí, porque nessa terça-feira tem eleição. Temos eleição? Não, temos seleção. Temos seleção em campo nessa terça-feira contra a Argentina, a seleção do Fernando Diniz. Teremos palpitômetro por aqui também. Palpitômetro e claro, outros assuntos a serem debatidos e discutidos com os nossos confras. Antes, só lembrando, né, Dudu, que essa resenha, esse bate-papo é em nome de Esther Box, 99,99%, eliminando vírus e bactérias. Ar puro para todo mundo. Acompanhe só esse recado. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Esther Box funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Esther Box contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Tá aí, vocês viram? Esther Box é solução. Eu garanto, porque eu tenho aqui em casa, tenho no carro, tenho em todos os lugares aonde eu vou, meu Esther Box, eu levo ele comigo. Boa noite, Chico, boa noite, Roger, boa noite, Soberal. E a pergunta é assim, já para o boa noite de vocês. Vamos passar vexame com a Argentina nessa terça-feira, meus amigos? Total. A seleção brasileira precisa tomar muito cuidado nessa terça-feira para não ser goleada pela Argentina em pleno Maracanã. E eu estou me baseando nisso no último jogo contra a Colômbia, né? Que foi um absurdo. Vários pontos a gente pode destacar, mas um deles é o próprio Fernando Diniz, né? Fernando Diniz se embaralhou no segundo tempo, tirou o Rodrigo, né? O Rodrigo, não que o Rodrigo estava sendo importante pelo que ele estava fazendo, mas pela posição que ele estava exercendo. Ele estava segurando 2, 3 zagueiros lá atrás. Quando ele saiu, ficou um buraco ali no meu campo, que os caras desceram que nem um trator e esmagaram a seleção brasileira. E a seleção jogando no Maracanã vai querer ir para cima, entusiasmada, né, empurrada pelo público, e eu vejo que um desastre se delineia-se aí, né? Porque, afinal de contas, não é fácil você encarar a Argentina, que vem de uma derrota, é verdade, mas está mais bem organizada que a seleção brasileira. Agora, é o tal negócio, né? Vai ter 2 substituições. O Carlos Augusto entra na lateral direita, no lugar do Lloyd, né? E o menino lá, o Gabriel Jesus, que é artilheiro que não faz gol, né? Eu nunca vi. Então, Chico, mas em cima disso, até para colocar o Roger e o Soberal também já nessa resenha, dessa informação que você traz, entre vários equívocos que o Diniz comete, um desses é colocar o Gabriel Jesus, é verdade que tem mais rodagem, futebol europeu, mas está voltando de uma lesão no momento que o Endrick está voando. Eu acho que era um jogo para o Endrick. Ou não? Boa noite, Soberal. Boa noite, Roger, também. Boa noite, querido Garrafa. Eu acho que é jogo para Endrick, Rodrigo e deveria chamar o Marcos Leonardo no lugar do Vini Júnior, porque se machucou, tal, cortou. Eu faria um ataque com esses 3 garotos, botava o Scarpa lá no meio para montar um esquema, botava um bom volante assim para um cara desses carrapatos da vida aí que grudam no Messi. O cara vai no banheiro, aquele que vai junto com o banheiro com o Messi. Armaria um sistema preparado, porque o Messi é o cérebro da Argentina, né? Se você conseguir mitigar o malefício que ele traz, você já consegue reduzir bastante o poder. E estando no Brasil, um jogo ofensivo, pode perder da Argentina. O problema é esse futebol patético que o Brasil jogou contra a Colômbia. Patético, não tenho nem adjetivo para dar. E, aliás, a ideia de colocar o Diniz como técnico da seleção do Fluminense, a gente já estava comentando, não podia dar em outra coisa. É muita areia para o caminhãozinho do Diniz. Ainda mais quando ele estava focado no final de Libertadores. Isso foi um equívoco. Qual a possibilidade, né, Soberal e galera, amigos, qual a possibilidade do Diniz
em meio a uma decisão de Copa Libertadores. Convoca, ele está olhando e lógico. algo para a seleção. Completamente lógico. inviável. Estou com você nessa. Lógico. Então, isso já começou por aí. Então, podia pegar um bom treinador brasileiro, olha, que tivesse bom e não tivesse trabalhando, não tivesse com o clube. Assim, falar, ou então dissesse, você vai sair do teu clube e você vai assumir a seleção provisoriamente e depois o problema é teu. Você topa? Muitos topariam, porque afinal entra para o currículo dirigir a seleção brasileira. Então, muitos bons treinadores topariam. Então, não vi o porquê de chamar o Diniz. O jogo contra a Colômbia mostrou bem como o Diniz está perdido, porque ele escalou 2 péssimos laterais. No Brasil, a gente tem laterais muito melhor. O Rodinei é 1000 vezes melhor que o Royal. Depois, o Arana é 1000 vezes melhor que esse lateral esquerdo nosso aí, o Rod. Então, não escalou mal. O Marquinhos, apesar de ser um bom jogador, será que ele está melhor que o Veríssimo do Corinthians, que está comendo a bola? Eu não sei. Marquinhos está falhando. O goleiro, por que não chama o Cássio, então? Chama o Cássio em vez de chamar esse bonitão frangueiro aí. E o Cássio é goleiro de jogo grande, de jogo pegado, de jogo difícil. É 1000 vezes melhor que esse bonitão aí, papa-frango aí, que não pega. Na hora do vamos ver, o cara não segura. Foi assim, em 2 Copas do Mundo que o cara não pegou. Se tivesse o Cássio no gol do Brasil nas Copas do Mundo, não tomava aqueles gols do meio da rua que o bonitão tomou, com todo respeito. Então, sabe? Soberal, você falou que tem que botar um carrapato para grudar no Messi, né? Aí eu lembrei do jogo, do passado, que o Brandão mandou o Tele Santana. Não, mandou o Tele Santana. O Tele Santana mandou o Rocha grudar no Sócrates. E uma hora o Sócrates fingiu que era no banheiro, o Rocha foi atrás. Né? Quer dizer, mas ainda não adiantou nada. Foi 1-0 gol do Corinthians, gol do Sócrates. Né? Então, é importante você armar um esquema que eu acho, como você falou, forte no meio campo. Mas que esses 2 jogadores que ele está escalando no meio campo são ruins. Aliás, Garrafa, se você me permite dizer, esse time do Brasil é ruim, rapaz. É ruim demais. Fraquinho. É ruim. Se você pegar o Santos do Roger, que ainda luta para não cair, né? Dá uma incrementada, vai jogar melhor. Vai jogar melhor, sabe? Sabe por que joga melhor, Chico? Sabe por que joga melhor? E aí a gente já coloca o Roger na roda? Porque há um treinamento. E o que acontece? Você pega como comparativo, o Roger, o Bielsa. O Bielsa tem uma proposta de jogo, o El Louco, que ele não está inserido na seleção do Uruguai. Por que não está inserindo a filosofia dele? Porque não tem tempo para treinar. E o que ele fez? O arroz com feijão. O Uruguai bateu nos 2 bichos papões, Brasil e Argentina. É vice-líder, certo? E aí, o que o Diniz está querendo fazer? O Diniz está querendo implantar o que ele tem como ideia de jogo sem tempo para treinar, na prancheta. E aí acontecem esses vexames que nós estamos vendo, Roger. Perder. Rafa, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Quando ele foi chamado para a seleção brasileira, num dos nossos programas, eu levantei esse problema. Eu falei, ele é um treinador que ele tem uma filosofia de jogo, mas precisa de muito treino para que a equipe consiga fazer isso. Agora, o que eu fico com mais pena é nós discutindo aqui a seleção brasileira, que é um produto que a própria CBF acabou com ele. Não existe mais interesse dos jovens nos jogos da seleção brasileira. A seleção brasileira ela é uma seleção de empresários. Não são convocados os melhores do momento. E isso há muito tempo. Qual foi a última joia que podia decidir um jogo de seleção brasileira que a gente tinha em campo? A última foi o Neymar. Quem mais apareceu que pudesse entrar em campo e decidir uma partida praticamente sozinho? E a gente sempre teve. A gente teve um Romário, não vou nem falar do Rei, mas, enfim, nós sempre tivemos jogadores que não eram jogadores de empresários, eram jogadores do povo, da seleção. A seleção brasileira hoje não é mais uma seleção brasileira, é uma seleção de empresários brasileiros, é uma seleção que não representa os clubes do Brasil, infelizmente, que não representa a torcida brasileira. E eu tenho muito receio de que nós tenhamos um vexame histórico no Maracanã, com uma seleção argentina, que essa sim joga com tremendo amor à camisa, é um selecionado do povo argentino, e se você chegar aqui e perguntar para um argentino quem vai jogar, ele sabe, e se você perguntar para um brasileiro quem ele vai jogar, ele nem sabe. Às vezes ele vai escalar até o Neymar.
Então, eu tenho muita pena do futebol brasileiro, do que está acontecendo. Nós somos um criador de pequenos talentos que são exportados para fora e que matam aquilo que a gente teve de mais forte, que era a criatividade e habilidade. Então, eu estou bem preocupado com o que vai acontecer nesse jogo Brasil e Argentina. Eu acho que é meio unânime entre todos que a preocupação ela é grande e não só pelo jogo da Argentina, né? Veja só, nós aqui, a crítica de um modo específico, a torcida, todo mundo discutindo o Endrick. Nós tivemos jogadores que chegaram na seleção brasileira há 17 anos, o próprio Fenômeno, você pode pegar o Ronaldinho Gaúcho, quando também foi à seleção brasileira, inclusive, ainda quando o Edilson, ele foi cortado pelo Luxemburgo por causa das embaixadinhas no clássico Corinthians e Palmeiras, numa final de Campeonato Paulista, e por isso ele ficou de fora, e aí veio o Ronaldinho Gaúcho. Mas esses jogadores, grandes jogadores que depois se formaram, eles não chegaram à seleção brasileira como salvador da pátria, porque tínhamos referência. Hoje, o Endrick, que realmente, o Abel deu um pouco de oportunidade, ele mostrou algo a mais, mas acho que ainda muito distante de ser alguma coisa assim, mas por muito merecimento dele estar na seleção brasileira, a crítica e a opinião pública, todo mundo, põe o Endrick, olha como está o nível do nosso futebol, a gente olhando para um garoto de 17 anos, entendendo que ele pode ser a salvação da lavoura, isso significa que não temos referência, e é por isso que a gente está nessa draga, o Soberal. Eu acho o seguinte, você tem que pôr quem joga bem. Quando o cara é um fora de série, e aí nós temos que ver se o cara o cara é fora de série. Ele é fora de série com 17, com 18, até com 16, se bobear. O Pelé chegou lá em Estocolmo, com 17 anos, ninguém conhecia, esse Pelé, botou a bola de braço e falou: deixa comigo, passa a bola para mim que eu vou resolver. Porque o cara era de outro planeta. Não estou dizendo que o Endrick é o Pelé, não vou comparar com o Pelé porque não dá. Mas o cara, quando é autoconfiante, o cara, quando é bom, você pega o ataque que eu propus. Né? O Rodrigo, o Marcos Leonardo e o Endrick. Você chega para esses garotos e fala: galera, vamos jogar bola. Vocês vão se divertir. Vai para cima. Porque vai ter gente também da seleção mais experiente. Isso tem conversa de vestiário, tem uma orientação também. Não tem treino. Aí eu concordo com o Garrafa. Mas por que com o arroz feijão do Garrafa, que ele gosta desse termo, não pode contemplar um ataque com esses 3 garotos? Sei lá, fazer um 4-3-3 daí, aí você bota o Scarpa com outros 2 bons jogadores de meio de campo, escolher bem o meio de campo. O futebol brasileiro, jogado aqui no Brasil, tem bons jogadores. Tem para a zaga, tem para as laterais, tem no gol. O futebol brasileiro jogado aqui. Porque vamos convir também que, tirando aí o pessoal lá, os meninos do Real Madrid, não sobra muito brasileiro arrebentando em grandes clubes da Europa. Acabou. E quando eles vêm para cá com velhos, eles arrebentam aqui. Então, de repente, nós não estamos mais precisando depender de gente de fora do Brasil e muito menos de gente que, aí eu pego o Roger, gente que a população, o torcedor brasileiro, não sabe nem quem é. Então, você precisa criar, além de pegar os bons jogadores que a gente tem alguma coisa boa ainda. E nem que sejam garotos. Tudo bem, que são os melhores. Ótimo. Põe para jogar. E põe uma seleção que tem empatia com o nosso povo. Põe uma seleção que entenda o que significa ter empatia com o nosso povo. Não é questão etária, é uma questão de quem é bom de bola. Então, essas coisas... Agora, olha o presidente da CBF de hoje, né, gente? Olha o nível da CBF. Não dá para esperar muita coisa, né? Porque os Estados Unidos, aí eu vou dizer uma coisa, a seleção é de empresários. A seleção americana olímpica também é de empresário. A seleção francesa, de repente, que é a melhor do mundo hoje, pode ser de empresários também. Porque o empresário ele quer ganhar dinheiro. Só que então aprenda com os americanos como colocar jogador bom e ganhar dinheiro. Porque esses caras são empresários burros, porque eles não vão ganhar dinheiro. Não é burro, é que aqui no Brasil não se pratica meritocracia. Então, não, infelizmente... O empresário que pagar mais escala o jogador. Eu sou torcedor, eu não sou jornalista, eu posso falar tranquilamente. Eu não sei quem está jogando. Eu não tenho interesse mais nenhum em assistir Brasil e Argentina. Para mim, o futebol brasileiro da seleção brasileira morreu. Morreu. A gente não tem identificação. Eu, torcedor, e eu acho que a maioria dos torcedores, a garotada, escala aí a seleção brasileira, pelo menos põe a defesa. Nem a defesa sabe quem é. Quem é o centroavante? Não sei quem é.
É isso. O produto Brasil acabou. Vamos Vamos combinar. para dentro de campo, porque esse Olha, assunto... Garrafa, vamos combinar que entre Martinelli e Hendrick, olha, me desculpe, mas eu colocaria o Hendrick, né? Até porque não é porque ele fez 3 jogos no Campeonato Brasileiro, ele merece. É porque ele realmente tem condições de jogar. Muito mais que o tal de Martinelli. Ah, mas o Martinelli fez um gol. O gol que eu faria também. Uma tabela com o Vini, né? Lá com o Vini Júnior. E, pô, pelo amor de Deus, deixou ele na cara do gol. Então, quer dizer, aí é tranquilo. Mas não, vai insistir com o Martinelli de novo no ataque, aquele negócio, aquele esquema. Olha, um esquema igualzinho do Fluminense, né? Que é 4-2-5. Não, é 4-2. É 4-1-5, é o 5-1-4. 4-1-5. Eu fico pensando, pô, aí, né? Será que eu nunca vi um esquema desse na minha vida? 4-4-1-5. Quer dizer, é complicado. O Diniz está fazendo muita bobagem, na memória de ver, né? E o Hendrick jogar assim, senhor. Claro. Então, eu acho que eu queria até para a gente virar a chave, porque o problema estrutural a gente já sabe. O que está acontecendo com a seleção, a gente vai passar aqui uns 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas para a gente discutir. Eu quero focar na história, na tradição, o estádio emblemático, o Maracanã, apesar dessa reforma para a Copa do Mundo que descaracterizou o estádio por dentro. Acho que você reformar, sim, mas você padronizar. A gente olha para o Maracanã, não sabe se é Mineirão, que raio do quarto que é, porque é tudo igual aos estádios, né? Mas é o estádio do Maracanã. Pode ser a última vez que o Messi enfrente a seleção brasileira em solo brasileiro e no Maracanã. E é Brasil e Argentina. E vocês já se mostraram preocupados, assim como eu, com o fato da seleção poder pagar um vexame. Em cima disso, o fato de ser um Brasil e Argentina, com todos os problemas aqui, alguns deles já citados por nós, poucos, porque os problemas são muitos, mas vocês não entendem que, de repente, pela tradição, possamos ter um jogo mais equilibrado amanhã, tendo como parâmetro que a Argentina também não venceu o Uruguai, ela é líder, ela é campeã do mundo, mas ela fez um jogo ruim, o Messi acertou uma falta na trave e mais nada. Com esses ingredientes, pela tradição, pela história, por Maracanã, acho que podemos, de repente, surpreender a Argentina, podemos ter um jogo que pese muito pela rivalidade ou não? Claro, eu acredito que não, Garrafa. Eu acredito que o amor à camisa do povo argentino, patriotismo, vontade de vencer, que, aliás, é o que aconteceu até com o Santos agora, nesses últimos jogos, jogando com limitações imensas, mas com vontade de vencer. E eu não vejo essa vontade de vencer no time brasileiro. E na Argentina eu vejo, principalmente porque, como você mesmo falou, pode ser a última vez que o Messi enfrenta o Brasil. Que motivação para uma seleção enfrentar o Brasil no Maracanã, com um dos maiores jogadores da história do futebol, está na seleção da FIFA, dos maiores de todos os tempos, dos 11 maiores, do que vencer o Brasil no Maracanã. E nós temos um Fernando Diniz que está deixando o time sem meio campo e abrindo um buraco imenso para que o Messi, no seu local de desfile, possa desfilar contra o Brasil no Maracanã. Olhando para o elenco, Soberal, pelos convocados, aí não vamos discutir, fulano poderia resolver, não está lá, dos que estão lá. É hora do Veiga aparecer nesse meio campo, porque não adianta. O Diniz, no último jogo, jogou com 4 atacantes, mas não tinha meia. É o básico do básico. Não é? O Veiga pode dar, talvez, um Veiga e um Hendrick, aí podia dar, até pelo entrosamento, podia dar um grau a mais aí nessa seleção contra a Argentina, e essa rivalidade toda em campo, Soberal. Eu me permito discordar do meu querido irmão Roger. Eu acho que não é um problema de vontade. Desde que eu me conheço por gente, se fala no Brasil que os argentinos são mais patriotas e mais raçudos, e a gente ganhou muito mais deles do que eles da gente. O problema do Brasil é outro. Não é assim questão só de vontade. Eles têm um time melhor do que o nosso, eles têm o Messi. Não adianta dizer que não tem vontade. Os caras têm um baita de um time. Um timaço que a Argentina tem. Tanto que eles foram campeões do mundo. Ou eles jogaram com mais vontade que a França. Não, eles têm um timaço mesmo. E a França também. Então a França joga com mais vontade que o Brasil, para dar tanto cacete no Brasil. A gente vê o freguês da França. Então o francês tem vontade e o brasileiro não tem.
Não é isso. Nós não temos jogador, em primeiro lugar. Vamos falar português, claro. Nós não temos jogador. Está sendo feito. Nós estamos apostando nas fichas no Endrick. Eu apostaria nas fichas do Endrick. Isso significa que nós não temos jogadores, um conjunto de jogadores como já tivemos no passado. A gente E o Veiga, Soberal? Então, eu estou dizendo, o Veiga é um jogador importante. Mas o Veiga é um bom jogador. Eu estou dizendo que você pega a seleção do Tele de 82. É uma coleção de craques. Aí é incomparável, Soberal. Não, eu estou te falando. Calma. Eu estou querendo até chegar o problema dessa terça-feira, Soberal. O que está acontecendo? Eu sei, deixa eu chegar lá. Nós estamos. Calma, deixa eu chegar lá. Nós estamos numa decrescente de futebol já há muito tempo, e a gente sabe por quê. A gente precisaria dos 7 programas que você falou. Então, o fato é que nós já não temos mais tantos jogadores bons. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar o material que a gente tem e tirar o melhor do que a gente pode tirar do futebol brasileiro para ser competitivo. Por exemplo, o Brasil foi mal nas 2 Copas do Mundo, nas 2 últimas, humilhando nas eliminatórias, fazendo umas eliminatórias de classificar com 5 rodadas de antecedência. Ah, que lindo! Claro, matamos na eliminatória. Aí, chega na Copa do Mundo, ganha a Argentina. Então, o que acontece? Nós temos que entender as coisas, que não adianta só falar eliminatória e chegar na Copa do Mundo e mal. O Brasil, hoje, em termos mundiais, não é mais protagonista. Para mim, é coadjuvante. Não é mais favorito a ganhar a Copa do Mundo. E o Chico me falou outro dia, eu concordo com ele, é possível que a gente fique um tempão sem ver a Copa do Mundo. Pode ser que nós nem vivamos mais para ver o Brasil campeão, dada a nossa faixa etária. Soberal, eu preciso que você me resolva o problema desse meio-campo, Soberal. É o Veiga, então, Soberal. Eu já falei, é o Veiga, um jogador interessante, tem visão de jogo, um bom volante. E aí eu preciso pensar. Por exemplo, o Gabriel Moscardo, olha aí, então, ele é melhor que muitos desses caras que estão sendo convocados como volante. Ele é um baita de um volante. É um puta jogador. Por que não tenta o rapaz aí? E essa coisa de empresário, que o Roger fala, isso é verdade também. Por que estão convocando jogadores que estão rodando na Europa sem expressão nenhuma, em detrimento de bons jogadores que estão jogando no Brasil e têm identificação? Então, a gente tinha que tirar o melhor que a gente poderia tirar do nosso futebol. Erraram no treinador, erraram na escalação, erram na gestão. Agora, a Argentina é favorita? Mas não acho que é um favoritismo tipo já ganhou, porque esse é que nem clássico. Vai jogar Corinthians e Palmeiras, um está lá em cima, outro está lá embaixo. Não tem favorito. É jogo de cachorro grande, é clássico. Não tem favorito. É camisa. Respondendo às suas 2 perguntas, a seleção brasileira tem alguma possibilidade de ganhar da Argentina? Olha, aquela coisa, sempre resta uma esperança, né? A esperança sempre resta, né? A gente fica imaginando que, de repente, né, baixe o santo lá em alguém e o Brasil se entrose, de repente, e embalado pela torcida do Maracanã, que já esgotou todos os ingressos, né? Está tudo vendido, está tudo esgotado, vai dar mais de 70 mil pessoas, quer dizer, empurrado por esse Maracanã que perdeu o brilho, como o Garrafa falou, ele tem razão, mas tem ainda bastante gente para fazer festa, né? Empurrado, vamos ver se a torcida ajuda. Se fosse o Corinthians e a fiel torcida, com certeza a torcida jogaria junto, como joga sempre, né? Mas, enfim, agora, quanto ao Veiga, ele devia ter entrado no jogo passado. O Brasil não tem meia. Você vai falar para mim que o Bruno Guimarães é melhor que ele? Não é. Esse Bruno Guimarães, para mim, eu colocava de volante, olhe lá, mas volante marcador. Nem deixava ele chegar, tipo o Zé Rafael. Ele é um cara assim, é um Zé Rafael da vida. Ele não é um meia criador, né? Já o Rafael, não. O Rafael Veiga, ele tem essa capacidade de criação e também poder de chute, né? Ele chega junto também, faz gol, joga de segundo atacante quando precisa, né? Mas ele arma bem o jogo também. Então, quer dizer, que tinha que entrar o Zé Rafael, sim. E eu acredito que a seleção, tomara, né? Tomara. Eu não sou contra a seleção brasileira. Eu sou contra o que está acontecendo com a seleção brasileira hoje. Mas não sou contra a seleção. Eu sou patriota nesse sentido. Você vai me chamar de Pacheco, vai me chamar mas você torce, não devia torcer, mas eu torço. Eu sou brasileiro,
da seleção brasileira. Agora, só que do jeito que ela está hoje, dá vontade de chorar. É mais ou menos por aí. Bom, eu vou para mais uma rápida parada para a gente falar de Starbucks e, na sequência, eu já volto com o Campeonato Brasileiro. Porque Starbucks é o que pode fazer bem para purificar o ar da seleção brasileira. Não é verdade, Dudu? Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbucks funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbucks contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Bom, estamos de volta, data FIFA terminando nessa terça-feira e a bola já volta a rolar já e no final de semana, depois de alguns jogos que estavam em atraso, a CBF aproveitando esse espaço para colocar alguns jogos em atraso, volta o Campeonato Brasileiro. Gente, com essa parada, com o Botafogo trazendo o Thiago Nunes, que é um fato novo. Os jogadores, de um modo geral, com quem a gente conversa, eles falam que treinador nenhum consegue, num prazo de 15 dias, mudar absolutamente nada. Mas o Botafogo, que tinha destruído o seu aspecto emocional, ele cria um fato novo e talvez emocionalmente o Thiago Nunes possa dar uma mexida, porque o Botafogo é o único que depende somente dele para ser campeão brasileiro. Se vence o Botafogo nesse meio de semana, ele volta à liderança do campeonato e continua dependendo somente dele. Então tem um fato novo para o Botafogo e uma tabela muito favorável ao Palmeiras. Vou ver se eu me lembro de cabeça. Fluminense em casa... Ele tem o Fortaleza fora, ele tem Coritiba e ele tem América. Acho que são esses os jogos do Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras tem grande chance de vencer todos os seus jogos. E tem o Cruzeiro ainda. Acho que o Cruzeiro, na última rodada, jogando sem torcida. Vocês acreditam aí que com essa parada da data FIFA, o Palmeiras vem muito forte mesmo para a conquista do título? Ou poderemos ter novidade em relação ao Botafogo ou qualquer outro rival? Ô, Garrafa, desculpa. Tá. Então, é o seguinte, eu acho assim, o Palmeiras, na verdade, ele vai depender, o Botafogo depende de um milagre, né? Que o Thiago Nunes vai chegar e vai tentar colocar a casa em ordem. Agora, a grande possibilidade dele não conseguir é enorme, né? A grande possibilidade dele não conseguir é enorme. Então, eu acredito que se o Palmeiras conseguir ganhar todas as partidas que ele vai disputar, o que eu acho uma grande possibilidade de ser possível, né? É possível, sim, o Palmeiras ganhar todas as partidas, porque tem time para isso, os adversários são fracos, né? É bem provável que o Palmeiras seja campeão. Agora, se acontecer o milagre chamado Thiago Nunes e salvar o Botafogo, eu não vou me admirar, porque o futebol é assim, né? Como você fala, o Juarez Soares falava, né? O jogo é jogado e o lambari é pescado, né? O futebol se resolve dentro do campo, né? Não fora, dentro do campo. Agora, imagina só a grana que esse Thiago Nunes está ganhando lá. Deve ser em dólar, né? Porque o João Textor fez questão de apresentá-lo pessoalmente, né? A chegada dele pessoalmente. Ele fez o vídeo de apresentação, né? Falando em inglês. E o Thiago Nunes respondeu, né? Respondeu com inglês bom. Quer dizer, tomara que o nível do técnico brasileiro melhore um pouco, né? Mas eu acho que nessa reta de chegada aí, o Botafogo não tem muita chance, não, meu caro Osmar. Thiago Nunes, Roger, pode ser o anjo da guarda do Botafogo ou o Textor apostou na ficha errada para tentar mudar isso, porque para mim eu não vejo nenhuma outra equipe com possibilidade de pegar o Palmeiras, a não ser o Botafogo pela matemática. O Botafogo, a gente tem conversado em outros programas, ele está num lugar que não é dele. Ele chegou ali. Eu assisti o jogo do Santos com o Botafogo no primeiro turno e foi um time assim comum, tão comum quanto o Santos. Então, eu não vejo o Botafogo com nenhuma chance de ser campeão brasileiro.
Eu até digo mais, provavelmente no domingo, dia 26/11, às 16 horas, provavelmente o Santos conquiste seus 3 pontos no Maracanã e o Botafogo entre no final da espiral, porque o Santos vem motivado, com jogadores que já estão retornando de lesão, teve um tempo de recuperação maior, está focado em conseguir 3 pontos, porque são os 3 pontos que vão dar ao Santos uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro para começar a pensar em Campeonato Paulista. E eu acho que o Botafogo não será campeão brasileiro, se não for no jogo do Santos, nos próximos jogos, porque a pressão é muito grande e o elenco sentiu, porque parou de acontecer. Depois que o centroavante deles teve aquela lesão, ele nunca mais voltou a apresentar o mesmo futebol que ele vinha apresentando, e os gols não estão mais acontecendo. Então, torcendo bastante para domingo, Santos 3-0 em cima do Fogão, e o Campeonato Brasileiro fica para quem quiser. O que é importante é o Santos fazer os 3 pontos. E quem pode atrapalhar a vida do Palmeiras fora o Botafogo? Ou ninguém, Soberal, para você? Eu acho que o título aí está realmente mais para Botafogo e Palmeiras, porque, veja, esse fato de terem chamado o Thiago Nunes pode sim reverter em alguma coisa boa para o Botafogo. É um fato novo, é um treinador novo, o jogador gosta de mostrar que joga bola para treinador novo. Eu sou contra ficar trocando treinador toda hora, mas o Botafogo, nessa hora, não tinha muita coisa para fazer. Então, é um fato novo que pode dar ao Botafogo esperanças, porque o problema do Botafogo é psicológico. Eu não acho que o time do Botafogo está aí, ficou liderando o campeonato por sorte. Ele massacrou o Corinthians no primeiro turno, jogou um. Falei, o que é isso? Já dava gosto de ver. Quando saiu o português lá, né, a coisa começou a desandar, aí o Tiquinho machucou. Mas o time do Botafogo é um time bom, um time que pode. E nessa altura do campeonato, com essa pontuação, onde o Botafogo está, ele pode ainda arrancar algumas coisas. Esse fato novo do Thiago é uma coisa que, se for o Thiago que comandava o Atlético Paraná, pode até ganhar o título. Se for o Thiago que comandou o Corinthians, eles estão fritos, o Botafogo está frito. Mas eu acho que o candidato maior, analisando friamente, eu falo isso com muita dor, ao título, é o Palmeiras. O Palmeiras cresceu numa hora que campeões crescem, né? E o Palmeiras é um time muito acostumado nos últimos tempos aí a levantar taça. Ele se sente bem nesse cenário de conquista, né? O time o Botafogo está meio desconfortável nessa posição, porque não ganha nada há muito tempo, tá? O time está acostumado. O Palmeiras papa tudo, até chato. Então, assim, como favorito ao Campeonato Brasileiro, eu coloco o Palmeiras. Mas não acho que o Botafogo seja uma galinha morta que agora só vai cair. Acho que eles se mexeram, né? Acho que futebol, tudo é possível, né? Soberal, e a pergunta do Abel Braga? Quantos títulos de Libertadores tem o Botafogo e quantos tem o Palmeiras? Você passa na padaria da esquina, tem lá algo pendurado, eu pedi ao dono de padaria, portanto, não dá para comprar. O Soberal, Roger e Garrafa, vamos combinar que o segundo lugar está muito bom para o Botafogo, né? É como o Paulo falou, não é um time diferente do Santos, não é um time diferente do Corinthians. Bom, Deus, até eu acho que diferente do Corinthians porque o Corinthians está tão perdido esse ano no campeonato que não dá para comparar com esse time de ponta, não, nem com o Botafogo. Apesar do Corinthians ter vencido o Botafogo aqui no segundo turno, né, 1-0, aquele gol de giro de cabeça. Mas acho que não dá para comparar um com o outro ainda. Mas o segundo lugar está bom para o Botafogo demais. Está bom demais. O Botafogo, quando começou o campeonato, estava que nem Cruzeiro, né? Estava que nem todos esses times lá de baixo, lutando para não cair. E de repente chega a segundo... primeiro turno legal, Chico. O primeiro turno do Botafogo é impressionante. O português ali. Que prejudicaram muito o Botafogo, mas o segundo lugar está bom demais, tem que dar uma taça para o Botafogo. Eu vou um pouco mais além. Eu acredito que se em algum momento cravar que o Botafogo não briga mais pelo título, ele pula fora do G4. Eu acho que o espiral vai dar uma pane. Concordo com o Garrafa. Acho que nem G4 pega, mas a gente tem que aguardar.
Precisa ver o Thiago Nunes, né? O que ele vai fazer, né? O Corinthians, do Chico Lang e do Soveral, ele vai jogar agora na próxima sexta-feira. O jogo seria sábado, mas não vai ser em função das eleições. Queria aproveitar o Soveral, que tem direito a voto. Você não tem direito a voto, não, né, Chico? Você não é conselheiro do Corinthians, sócio do Não, não Você é sou. sócio. É. Você é sócio. Não, não sou. Você é sócio, Chico? Não, eu sou sócio, mas eu não vou votar, não. Não vou Tá votar certo. porque, jornalisticamente, para mim, ia pegar mal, entendeu? Eu lá, nessa atual situação. Se fosse uma eleição pacífica, fosse uma eleição tranquila, mas não vai ser pacífica e nem tranquila. Então, eu não vou, porque eu quero preservar a minha integridade jornalística, né? É uma coisa que eu pensei. Física também, né? Física. Então, quer dizer que uma coisa que eu parei para pensar, conversei aqui com a minha família e resolvemos que não. Não, eu vou me abster de ir lá, né? Mas o Soveral irá me representar. Bravamente irá representar. Já prepararam até um banheiro para o Andrés ali. É verdade. Bom, o André Negão, o André Negão, se ganhar a eleição, se tiver banheiro, ele não entra, não, hein? O André Negão é de enfrentar, hein? É diferente do Andrés. O Andrés é meio raposão, né? Agora, Então, o André não, o André é para todo mundo. Soveral, eu queria aproveitar o Soveral, que conhece bem o lado interno do Corinthians, porque uma coisa é a gente, eu, Roger, o Chico, até mesmo o Soveral, você que está nos acompanhando, fazer uma leitura, não, acho que vai ganhar o Melo, porque essa administração aí do Corinthians foi muito ruim. Então, como a eleição não é para o torcedor, e pessoas que não são torcedoras do Corinthians têm direito a voto, porque é o associado, e lá no Corinthians tem um cara que é São Paulino e é sócio no Corinthians, o cara mora lá do lado. São casos pontuais, mas existe essa situação. Então, como é o associado que vai escolher o novo presidente do Corinthians, e não a grande, gigantesca massa da torcida corintiana, Soveral, daquilo que você conversa, daquilo que você olha, eu não estou nem perguntando o seu voto, o que você acha dos candidatos. O que você está recebendo lá do Corinthians? O que você tem observado? Vai ser pau a pau? Tem candidato que está com vantagem? Tem alguém que já ganhou? Como é que está isso aí, Soveral? Olha, a eleição no Corinthians é imprevisível, né? Ela é muito difícil de prever. Eu já vi muita gente que estava como favorito perder, eu vi gente que nem era. O problema do Corinthians, assim, é um problema. Hoje tem favorito lá dentro, não? Não, na minha opinião, tem. Por uma questão interna, de política interna e forças internas, e como essas forças interagem com aquele que vota, o associado. Na minha opinião, hoje tem um favorito. Na minha opinião, a despeito da torcida, concordo, reputo a administração do Willian uma administração muito deficiente, ele errou demais da conta. Eu conheço aquilo lá, eu faria diferente, eu não estou, desculpa, Soveral, não estou querendo abrir o seu voto, por favor, mas eu gostaria de saber, a opinião, para mim, opinião, isso. Quem é o favorito, na sua opinião? Para mim, o favorito é o André. Com boa margem? Isso já é difícil de responder, se é boa margem ou não. Isso eu não acredito em boa margem, não acredito em boa margem, porque eu sei quem está mais ou menos de um lado e do outro, como as forças estão mais ou menos se correlacionando aí, mas eu não acredito em boa margem, mas acredito que o André seja vencedor. Ontem estourou, né, Chico? Roger, ontem estourou de que uma assessora da presidência, um áudio do candidato da oposição, do Melo, contendo ofensa sexual à pessoa, a pessoa foi à delegacia, misoginia, né? E aí hoje teve uma movimentação dentro do clube, ontem, respeite as minas, até pessoas da própria chapa que apoia o Melo estariam lá nessa manifestação. Esse episódio, sem entrar no mérito, esse episódio, ele pode ter um peso favorável ao André Negão e desfavorável ao Melo, ou você não acredita nisso? Claro que pode. Olha, é aquilo que o Soveral falou.
dentro do clube, tem peso, sim. Tem peso lá dentro, sim. Pesa um pouco, porque você vê que as mulheres do Corinthians, elas foram ganhando força desde a época da Marlene Matheus, né? Marlene Matheus é que deu uma organizada ali, me corrija o Soberal. Ela que deu uma organizada, né, nesse negócio do setor feminino ser forte no Corinthians. E hoje é forte. Influencia, lógico. Fizeram um protesto com mais de 100 pessoas, 100 mulheres, né? Basicamente 100 mulheres. Né? Então, quer dizer, é um protesto que pega mal para ele. Eu ouvi o áudio, mandaram para mim o áudio, eu ouvi, e de fato ele é grosseiro. Eu também ouvi. O áudio grosseiro, né? Um áudio grosseiro mesmo. Ele poderia. Chulo. Chulo, né? Chulo, grosseiro. Não, poderia passar em branco esse comentário dele, né? Poderia passar em branco. Aliás, ele também foi inocente demais, porque esse negócio de gravar áudio como resposta em época de eleição é para pedir para levar o povo nas costas mesmo, né? Porque ali você não sabe de quem é quem. Como o Soberal falou, as forças políticas do Corinthians, elas estão meio que camufladas lá, né? Ele acha que ganha o André. Eu também estou achando que ganha o André. Agora, também. Não por uma margem muito grande, não. Não vai ganhar por uma margem muito grande, não. Ô, Roger, você como torcedor, você não é ligado ao Corinthians, todo mundo sabe o motivo. Mas como torcedor e como pessoa que conhece futebol, esse quadro político do Corinthians, independentemente de quem vença, pode levar o Corinthians a um patamar elevado, ou você não vê a distância dias bons, independentemente de quem assuma. E mais, o Corinthians fez um belo negócio em termos de diminuir a dívida para a quitação do estádio. Isso pode ajudar o Corinthians, não é? Porque agora o Corinthians, como já é sabido, ele deve, o negócio está tramitando muito bem, deve ter quitar a dívida com a Caixa numa parte, que vai com o name rights, e a outra parte, o Corinthians ficaria com precatórios do governo, e esse precatório tem um deságio e o prazo para pagamento acaba se estendendo, o que iria desonerar muito a folha de pagamento do Corinthians num todo. Enfim, tem esse assunto também para a gente aí. Com esses dois cenários, é um Corinthians que volta a brigar forte com os rivais, com um presidente novo e com mais dinheiro entrando no caixa, ou você vê um ano complicado novamente para o Corinthians em 2024, Roger? A reconstrução de clubes muito grandes é bastante complicada. Politicamente, vai ferver. Como o Santos mesmo. O Santos tem agora, dia 9, uma eleição. Nós temos 3 candidatos lá, o Vladimir Matos, o Rodrigo Marinho e o Marcelo Teixeira. O Marcelo tem uma história muito boa. O Santos está vivendo um momento tumultuado financeiramente, mas vai ter mudanças. E o Corinthians a mesma coisa. Eu acredito que essa questão do precatório e da dívida, não é que, como vocês mesmos falamos, até nos bastidores, não se quitou a dívida, simplesmente se transferiu para quem tem que pagar a dívida. É isso que vai acontecer. Mas a um dívida valor existe. bem menor, né? Um valor bem menor que é importante. É relativo, porque, por exemplo, hoje está baixado um sigilo. Quais são os precatórios e quem são os credores? Isso foi baixado pelo governo federal, pela Caixa, que baixou esse sigilo. Então, não se pode falar de quem são esses precatórios. Mas a gente já tem histórias de precatórios aí que todo mundo conhece, o que aconteceu num futuro mais longo. Eu espero que não aconteça com o Corinthians, mas eu tenho a seguinte filosofia. Eu acho que Santos e Corinthians, com as eleições que estão vindo, pior do que está, não fica. Opa! Pior do que está, não fica. A gente tem que entender a torcida do Santos e do Corinthians. Tem que apoiar essa nova presidência que entrar no clube. Tem que haver uma união para quê? Para que a gente consiga levar essas camisas tão pesadas no lugar que elas merecem estar. E chega de amadorismo no futebol. Eu acho que os presidentes que forem eleitos têm que se cercar de pessoas que realmente vivem o mundo de negócio, porque futebol é um negócio. Eu tive agora em Chicago, assisti um jogo do Bulls, estádio cheio, dinheiro rolando, tinha apostas nos painéis, as pessoas passavam o QR Code dos celulares, isso tudo gerando dinheiro para o clube. E aqui no Brasil a gente está muito longe do business do esporte, como a gente vive lá. Mas eu desejo boa sorte ao meu rival alvinegro do Chicão
e do Soveral, mas é aquilo, eu estou bem tranquilo, o seguinte, Santos e Corinthians, pior do que está, não fica. Antes de entrarmos no palpitômetro e darmos uma rápida passada também pelo São Paulo, e lógico, vamos falar sobre a situação do Santos, para arrematar, como a gente citou o estádio, queria a posição, né, para alinhavar esse tema aí do novo presidente, dessa, entre aspas, diminuição da dívida do estádio do Corinthians, é um recurso entrando, qual a visão do Chico e do Soveral? Começando com você, Soveral, por gentileza. O que você quer saber? Desculpa, não entendi a pergunta. Não. Como é que você vê essa possibilidade do Corinthians, o quanto isso pode ajudar esse novo presidente, essa redução da dívida, com esse precatório que deve ser aprovado pela Caixa, ou não, né? E com o novo presidente, independentemente de quem ganhe, qual a sua perspectiva do Corinthians para o ano que vem? Vamos lá, pode perguntar. O negócio é o seguinte, primeiramente, eu acho que o André vai ganhar, e sendo o mesmo grupo que fica aí no comando, vai ser um facilitador para a consecução e o andamento do negócio, então, desse negócio em si. Eu não conheço o contrato, não conheço as tratativas em seus meandros, então eu não posso ficar falando do que eu não conheço, eu precisaria ler o que estão fazendo, mas o uso de precatórios para quitações contra o governo é mais antigo que andar para frente. Então, o que acontece? Você está devendo, aí você acha um monte de gente que tem o governo como devedor, e você vai trocar, e o Corinthians vai pagar antes do que o governo, então o cara diminui o valor do que ele vai pegar com a velocidade maior de recebimento. É assim que o jogo funciona. Então, é isso que o Corinthians está fazendo. Não tem nada de novo, nenhuma mágica. Isso provavelmente está sendo pensado há muito tempo, não é uma coisa de agora. Obviamente, está sendo anunciado na semana da eleição. Não é por coincidência, isso tem uma finalidade de trazer votos para a situação. Mas eu acho que o problema financeiro do Corinthians não é só uma questão de pagar as dívidas, é uma questão de não arrecadar o que poderia estar arrecadando, por exemplo, com o marketing esportivo. Você se lembra que outro dia tivemos a visita aqui de um amigo que veio falar de marketing esportivo, falou de inúmeras coisas que não são feitas no Brasil. Provavelmente eu vou ter uma conversa com o André, se ele for eleito, porque eu já conversei com ele e provavelmente eu vou conversar outras vezes. E a única coisa boa para mim, eu não vejo o Corinthians como algo para eu ganhar dinheiro, porque eu tenho muito amor pelo clube, então eu trabalho de graça para o Corinthians, com o meu intelecto, com muito prazer. Então, pelo menos, eu sei que ali eu vou ter quem me receba e me escute. Eu estou até pensando em levar aquele rapaz lá, quem sabe, bater um papo, levar um plano de marketing assim violento, como eu já levei as coisas. Geralmente, quando eu levo, não anda muito, mas vou continuar levando, porque o problema do Corinthians é não arrecadar, como em relação ao que poderia estar arrecadando. E aqui eu pego o depoimento do Rod, isso vale para o Corinthians, isso vale para o time dele, para o Santos. Quando ele vai lá para os Estados Unidos e vê como a coisa é feita, e tira a conclusão mais óbvia do mundo, que aqui nós estamos batendo coco, quando os caras estão voando de avião, no setor de fazer dinheiro. E aí eu acho que o empresariado também, quando a gente fala de seleção brasileira, pode ter empresário, tem que ter empresário. Só que tem que ter negócio bom, para todo mundo ganhar, todo mundo ficar feliz, e a coisa ir para frente. Essa coisa de fazer dinheiro que o americano tem, e sabe fazer, que nós brasileiros não temos. Nós tratamos as coisas de uma maneira muito primária em relação ao módulo americano de trabalhar, fazer dinheiro. Então, eu acho que o problema do Corinthians não é só pagar estádio, eu acho que esse problema não é grande para o Corinthians. O problema do Corinthians é fazer dinheiro e aplicar esse dinheiro num bom time. E não ficar contratando também um monte de pereba, né? Fazer dinheiro passa por montar um bom time, não tenha nenhuma dúvida. Até porque a premiação de torneios aí que o Corinthians disputa, como Copa do Brasil, paga uma grana alta, Libertadores também. Daí o São Paulo, que venceu a Copa do Brasil, está respirando, mesmo meio pressionado lá no Brasileiro, respirando dias mais tranquilos no calendário, no planejamento. Eu concordo muito com o que está dizendo o Soveral nesse sentido. Não adianta, o Corinthians é uma instituição financeira. Claro que você tem que sanear as dívidas, mas você tem que arrecadar. O futebol é uma das formas de arrecadar, se não a principal. Com a arrecadação. 30 e tantos milhões, não vou falar mais 40, que o Roger fica bravo. Há 30 e tantos milhões de torcedores, não é para você tratar assim. Você tem como o nosso amigo falou, camisa para rico, camisa para gente média, camisa para pobre.
afastar os pobres também. E o pobre da renda. Quem é que paga a Casas Bahia? É o pobre. É Não dá isso. pena. E o pobre é o melhor pagador que tem. É, O pobre é o melhor pagador que tem. Ele recebe o dinheirinho dele e vai pagar. Ele só não paga vai lá se não e tiver paga. dinheiro. Ele só não paga se não tiver dinheiro. Chico, para você arrematar aí também esse tema Corinthians, e já na sequência já te emendo uma pergunta. É muito provável que o Lucas permaneça no São Paulo. Com o Lucas no São Paulo, basta para o São Paulo brigar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo, tendo como base os elencos de hoje, ou São Paulo precisa de mais? Mas primeiro arremate o Corinthians aí. A expectativa de um novo presidente, independentemente de quem seja, possibilidade de recursos maiores para o Corinthians com o estádio, com essa dívida transferida, parte dela para precatórios. Ô, Garrafa, antes de externar minha opinião, eu queria mostrar que muita coisa que acontece no Brasil está descrita nesse livro aqui, ó, do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. É um livrinho pequenininho, dá para ler até num dia, se for o caso. Eu li em 2 dias, mas é um livro bom para caramba, que esclarece por que o brasileiro está tão atrasado em relação ao exterior. Da Byung-Chul Han. É um filósofo chinês, mas ele escreve em inglês e traduzindo legal. Ele escreve em alemão também. É um cara muito culto, parece o Roger, que fala 200 línguas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, não, uma por vez. É porque senão você não entende nada, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, o Garrafa. A eleição, a sua pergunta qual foi mesmo? Não, foi o que você imagina do Corinthians para o próximo ano, com o novo presidente e com possivelmente uma entrada maior de recursos. É um ano melhor ou você está temeroso? E sobre o São Paulo, já na sequência, emenda aí. O São Paulo ficando, Lucas, ele está no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras ou ainda não? Não, eu espero um ano melhor, né? É o tal negócio, é que nem o Roger falou, pior que está, não vai ficar. Não é possível que o Corinthians e o Santos, vamos acrescentar até o Santos, tenham um ano pior que esse aqui. Não é possível. Esse ano, para mim, foi um horror também. Eu tive doente, tive com problemas, tive que me afastar. Mas, pô, não pode ser que o ano que vem seja pior que esse para mim, né? Então, é a mesma coisa eu penso do Santos e do Corinthians. Deu tudo errado para o Santos e tudo errado para o Corinthians. Quer dizer, não é possível. Deu tudo certo para o Palmeiras, deu tudo certo para o São Paulo. E aí deixa a gente nervoso, porque eu não vejo muita distância. E agora eu vou falar uma coisa que muita gente pode até contrariar. Mas não vejo muita distância entre Corinthians, São Paulo e Palmeiras, não. Não vejo muita distância, o Santos também. Eu acho que todos os clubes estão lá, mais ou menos, no mesmo patamar, né? O problema é que o Palmeiras e o São Paulo ganhou o título, né? Não quer dizer que está tudo resolvido, mas ganhou uma baita de uma grana, foram 100 milhões de reais. Né? Então, quer dizer, já tapou um buraco enorme ali nas finanças do São Paulo, né? O São Paulo ganhou um título, o que amenizou um pouco os problemas. E o Palmeiras vem de uma administração fantástica, né? O que também é bom. Mas você vê, também o Palmeiras tem problemas, né? Esse negócio da W Torre e do Palmeiras é uma vergonha. Também, ao modo de ver, é uma vergonha. É um contrato que devia ser refeito, né? Mas, enfim, né? É a mesma coisa. O Palmeiras tem um estádio para jogar, né? Joga quando o dono do estádio quer. Quer dizer, é um absurdo isso aí, né? Me lembra com aquelas peladas de criança e chegava o cara, dono da bola, eles se escalavam, né? Senão não tinha jogo, não tinha bola. Ele era o dono da bola, tinha que ter jogo. Quer dizer, é o fim da picada. Agora, contra o São Paulo, já que eu falei rapidinho do São Paulo, o Lucas, na minha modo de ver, o São Paulo devia renovar com o Lucas. Eu não sei se tem bala para fazer isso, mas deveria arrumar um empreendedor, alguém que pudesse bancar o Lucas. Porque o negócio está bem encaminhado, viu, Chico? O negócio está bem encaminhado. E por isso que eu te perguntei, se o Lucas ficar, você acha que já respondeu, né? Se está todo mundo meio no mesmo nível, então o São Paulo pode brigar com o Lucas de igual para igual com o Flamengo e Palmeiras. Não, só com o Lucas não. Né? Mas tem que manter o Dorival, tem que manter o Lucas, tem que manter o Caleb. Tem que manter o que está aí e reforçar. Né? Aí que está. Né? O reforço tem que ser com caras assim, nível médio para cima, porque razoavelmente o pessoal tem lá.
tem uns caras que são razoáveis, que estão ajudando o Dorival Júnior. Né? Mas o São Paulo, para uma temporada agora puxada, tem Libertadores da América para disputar, a gente tem que pensar nisso, né? Tem que se reforçar com caras um pouco mais experientes, jogadores de meio campo que mais pegadores, mais que chegam junto, né? Porque Libertadores da América tem muito disso, né? Muito jogos que você ganha na raça, você ganha na porrada, na vontade. Vê aí o time uruguaio e argentinos, né? Que na hora de chegar sempre ganham da gente. Imagina que o Boca Juniors veio aqui em São Paulo e eliminou o Palmeiras. Quer dizer, você podia dizer, e sã consciência, que hoje, o Boca Juniors de hoje eliminaria o todo-poderoso Palmeiras. E o Palmeiras caiu aí no estádio dele mesmo, no estádio da Blue Torre, né? Caiu lá. Então, quer dizer que essa raça, essa pegada que o Roger se referiu, que hoje sobra na Argentina e falta na seleção brasileira, nos clubes a Argentina também tem, o Uruguai também tem. Então, eles são chatos. Você pega um time desse aí lá, time uruguaio, pega o Peñarol, por exemplo, Nacional. Eles estão gosto, mas eles são chatíssimos de você ganhar. Então, em São Paulo tem que se preparar para isso. Tem que se preparar para isso. O Lucas é um primeiro passo, viu? Mas ainda tem muito a dar. O Soberal, e aí depois a gente vem com o Roger. Esse São Paulo, com o Lucas mantendo o que tem, permanecendo o Lucas, está no patamar de São Paulo e Palmeiras, está longe ou não. E já na sequência, porque depois eu já jogo para o Roger e para o Chico, para a gente alinhavar e para o palpitão. O Santos escapou do rebaixamento também. Você vê dessa forma, para a alegria do nosso Roger? Para mim, escapou. E se permanecer o Lucas, o São Paulo fica num bom patamar, mas muito distante de Flamengo ainda e Palmeiras. Não muito, mas distante de Palmeiras e Flamengo. Então, queria a sua opinião aí, Soberal, sobre a permanência do Lucas e a posição do São Paulo. E se você acredita que o Santos vai ou não cair, depois o Roger vem dar aquela arrematada. Vou começar pelo final, até que eu escrevi isso aí lá na nosso grupinho. Eu acho que os Santos e o Corinthians escaparam de serem rebaixados. Eu achava uma época aí que eu nunca achei que o Corinthians ia ser rebaixado. Isso até falei para o Chico. Mas eu tinha minhas dúvidas com relação ao Santos. Estava assim, entendendo que o Santos estava fazendo muita força para cair. Mas o Marcelo Fernandes consertou o time, a despeito daquele 7-1 do Inter, que para mim foi um ponto fora da curva, e deu consistência ao Santos, que hoje é um time que se recuperou psicologicamente. Eu acho que essa recuperação psicologicamente ela se deu quando, depois do 7-1 que o Santos levou, alguém lá no Santos... Eu estou imaginando isso, tá? Isso é informação que eu não tenho, porque eu não sou como o Roger, que conhece o Santos muito melhor do que eu. Mas eu acho que alguém lá, principalmente o Marcelo, deve estar falando, gente, não é isso que vai fazer a gente mudar a nossa rota. Foi um acidente, ninguém é culpado, todos erramos e vamos arrumar. Os jogadores compraram essa ideia de que aquilo foi um acidente mesmo, um acidente de percurso. Uma tarde infeliz, uma tarde que o time estava desconcentrado, o Inter numa noite muito feliz, vamos dizer assim, e o resultado talvez não refletiu a diferença entre as duas equipes. Porque depois o Santos foi ganhar do Flamengo. Quer dizer, isso não é quer dizer, como é que o time que ganha do Flamengo toma de 7 do Inter? Essa conta não fecha. Então, eu acho que os jogadores do Santos, naquele momento, entenderam que tinham gás para não ser rebaixados. E o ambiente do Santos está bom. Se tivesse um ambiente muito ruim, podia estar um pouquinho melhor na pontuação, mas está caindo. Se estivesse caindo, eles até o final do ano vai ser rebaixado. Eu acho que o Santos criou aí uma condição de salvamento, de oxigenação, de astral, suficientemente boa para não cair. Agora, esse é um ponto. Agora, eu estou com o Chico, uma coisa que ele falou que eu concordo com o Chico. Eu acho que o Palmeiras é um time que se acostumou a ganhar, e esse é tão louco que quando o Palmeiras não tem crise, eles inventam uma crise. O Palmeiras parece que não consegue ficar sem uma crise. Tem que ter uma crise lá no Palmeiras. O time está ganhando, está batendo, está humilhando, está lindo, está maravilhoso. Aí tem que ter uma crise. Me lembro daquela época que foram pichar as lojas da Dona Leila. Que absurdo aquilo, que coisa sem cabimento, com um time que ganhou tanto, com uma diretoria que tem seus defeitos, mas é uma diretoria boa. A Leila Pereira, ela não é uma idiota. Ela é uma pessoa que está onde está porque tem os seus méritos.
O Palmeiras não está mal administrado. Só que eles não conseguem ficar sem uma crise. Esse é um ponto. Agora, em relação à qualidade dos times, quem foi que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil? São Paulo. Então, vai dizer que o Palmeiras é um triturador perto do São Paulo? Não. São Paulo tirou o Palmeiras. O que aconteceu com o São Paulo, na minha humilde opinião, foi que o São Paulo relaxou mesmo. O sim está na boca até do torcedor são paulino. Já cumprimos, já fizemos o nosso dever de casa. Ganhamos a Copa do Brasil, vamos para a Libertadores e não vamos ser rebaixados. Isso não tem jeito de segurar. Acaba indo para o jogador. Por mais que o Dorival deve ter falado, não, somos profissionais, somos sérios. O São Paulo tirou um caminhão das costas, que era não ganhar nada, ganhar um título de expressão há muitos anos. Agora, isso, o ano que vem, aí não dá para ficar em cima de Copa do Brasil. Começa tudo de novo. Por exemplo, se o Rames Rodrigues começar a jogar bola, vamos imaginar que comece, o São Paulo vai ter um belo reforço, vai classificando. O São Paulo é um time que tem goleiro, agora o Rafael está dando conta, o Rafinha renovou. Eu não acho o São Paulo essa galinha morta, não. Eu acho que o Corinthians tem que melhorar como time, o Santos tem que melhorar como time, porque flertaram com o rebaixamento. Esses dois se preocupam. Então, você tem 4 grandes. Tem 2 que estão tranquilos, que para mim é o Palmeiras e o São Paulo, e o Corinthians e o Santos têm que melhorar os times. Agora, o Corinthians melhorou, assim como o Santos melhorou com o técnico, o Corinthians está melhorando com o Mano. A melhor sacada esse ano foi a contratação do Mano. Se não viesse o Mano, o Corinthians poderia cair. Eu acho que o Mano foi uma grande contratação. E haverá acerto se eles mandarem embora alguns jogadores que já tem que mandar embora mesmo, e contratarem alguns jogadores bons, que tenham saúde e técnica, porque o futebol exige isso. O Corinthians vai ter um ano melhor ano que vem. Ô, Roger, você está na mesma página do Soveral em relação ao São Paulo, uma rápida passada no São Paulo, e aí você fica para... Eu também já externei, o Chico, antes de entrar no palpitão, vai dizer se o Santos... Ô, Chico, o Santos está fora também, né, Chico? Para a gente deixar o Roger falar um pouquinho do peixe dele aqui. Para você, o Santos está fora também, Chico? Eu acho que sim, né? Porque o Santos ganhar, ele vai para 44, é isso? 45. 45. O Santos precisa de 3 pontos, vai, para não correr 3 pontos. Isso, vai. 3 pontos acho que está bem legal. Acho que cai, né, Chico? Tá fora, né? Eu acho que está livre. É que nem o Corinthians, que precisa de 1 ponto e 4 jogos. Quer dizer, é difícil. O Soveral acho que definiu bem essa situação. O Soveral acho que definiu bem. Então, o Roger, para você dar um apanhado no geral, você que sofreu... Você não sofreu muito. Eu sei que você sofreu no seu íntimo, né? Mas você sempre... Passei mal. Estou passando sempre... mal. Enquanto ele não fizer essa vitória com o Botafogo, ou com o Atlético Paranaense, ou com o Fluminense, ou com o Fortaleza... Não, Roger. Não muda a sua postura. Você veio, todo mundo, você tripudiou a todos e com sucesso. Nos palpites e todo mundo. Não, porque depois do 7, então, todo mundo já deu o Santos como rebaixado. Você falou, não, porque eu acredito. Agora que está saindo, você vai querer usar cautela, Roger? O que está acontecendo? Não, eu já estou pensando na Sul-Americana. Bom. Já tá. Marcelo Fernandes foi a diferença? Qual foi a grande diferença do Santos? Eu acho que foi a união das pessoas em torno de um objetivo. O Marcelo, ele é um cara que eu não concordo com algumas coisas do método dele, desde o tempo de jogador, que ele jogou no Santos, mas eu acho assim, ele tem muito amor à camisa. Eu acho que é o que falta no futebol brasileiro, é um pouco desse amor, dessa vontade de levar alguma coisa a mais. Esse 7-1 foi erro dele mesmo como treinador, que ele, naquele momento que o time já estava levando 3-0, ele tinha que ter fechado a casinha, mas ele não, ele botou o time para cima para tentar recuperar. E ali já era um momento que não tinha recuperação. Mas acontece, ele está aprendendo também, mas é um homem de fé. Eu fico emocionado a cada jogo quando ele pega a Nossa Senhora e dá uma volta no campo, na Vila Belmiro, agradecendo pelo resultado. Então, é um homem de fé, um homem que está fazendo a diferença no Santos, junto com todo a comissão técnica, os próprios jogadores. Enfim, o Santos, eu torço muito para que o Santos consiga disputar mais um outro campeonato ano que vem, não só o paulista e o brasileiro, porque se ele não chegar na Sul-Americana, é isso que ele vai ter, porque Copa do Brasil já dançou, né? E não tem Libertadores, não tem nada. Então, por isso que eu estou apreensivo, que eu gostaria que, por questão financeira, o clube disputasse mais uma outra campeonato. Mas a questão do São Paulo é um grande clube. Eu acho que os jogadores fizeram o impossível, como o Chicão falou, para ganhar
a Copa do Brasil, um título que tirou um peso. Muitos jogadores, depois da Copa do Brasil, foram fazer cirurgias, foram fazer tratamento muscular porque eles estavam com rupturas ligamentares, enfim, vários problemas físicos. E o São Paulo sempre vai ser um clube muito grande, o Santos, o Corinthians, o Palmeiras. O São Paulo ele tem tudo para, no ano que vem, disputar de igual para igual com os melhores clubes do Brasil. O Palmeiras, se a torcida do Palmeiras não atrapalhar, vai continuar num patamar de excelência muito grande. E o Corinthians e o Santos vai depender da diretoria. Eu estou torcendo muito que essas eleições, seja qualquer uma das chapas que ganhe, que traga para o Santos Futebol Clube um aporte financeiro, a realização desse estádio, que vai ser com a W Torres, no mesmo modelo do Palmeiras. Também vamos viver esse problema que o Chico colocou, joga aqui, não joga ali, não tem estádio, mas não tem estádio. Mas, enfim, a Vila precisa ser modernizada. E, assim, eu acho que o futebol brasileiro perderia muito se times como o Santos, como o Corinthians, não estivessem participando dos principais torneios, porque são esses clubes que trazem visibilidade para o futebol brasileiro, queira ou não queira. Bom, ainda falta o palpitômetro. Nós estouramos apenas em 5 minutos, a nossa primeira hora, mas estamos estourados. Então, a gente vai um rápido recado do nosso Starbox, e aí, na sequência, eu já volto aqui para invadirmos o palpitômetro para a gente saber se eu assumi a liderança ou eu despenquei, porque o Dudu estava evitando que eu assumisse a liderança, tinha um jogo sobre Judes, aquela história toda, mas o Starbox não tem conversa, não. O Starbox é ali, ó. É pai e bola. Vamos lá. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Bom, tá aí. Você viu o Starbox, 99,99% dos vírus eliminados. Eu tenho Starbox em casa, no carro, na TV, por onde eu ando, no meu quarto, eu tenho Starbox e aí é ar puro e limpo. Dudu, vamos ver como é que tá a primeira classificação ou primeiro os palpites da última semana, Dudu? Você coloca na tela. Vamos lá. Então, Colômbia 2, Brasil 1. Vamos lá, como é que ficou? Só o Dudu acertou 1-0 Colômbia. Eu não sei, o Dudu acerta uns palpites que aparecem de última hora, mas tudo bem. Ponto pro Dudu. Mas não cravou o resultado. Parabéns pro Dudu. Vamos embora. Você não tá enxergando tudo. Você cravou o placar, Garrafa. Você cravou o placar. Você vê como é que é? Olha só, é que eu aumentei a tela aqui para poder enxergar e me excluí. Obrigado, Dudu. 2-1, eu quero ver, Dudu, se eu não vou estar na liderança desse bolão hoje. Vamos embora. Virando, me animei aqui, hein? Falei para você? Foi só apertar o Dudu, falar de STJ, colocar advogado no meio. Esse Garrafa assume a liderança com 57 pontos. Dudu muito atrás com 56. Beto, ainda com vaga direta a Libertadores, 54. A Gabi, naquele placarzinho seca rival, seca Palmeiras, rivais do Palmeiras, de 1-0, está com 50. Silvestre, hein? Olha, o Silver aqui, o Ale, 45. O Roger se afastando da zona de rebaixamento, 42. Cresceu muito com a subida do Santos, o Roger aqui. O Chico, numa campanha avassaladora, porque entrou com... pegou o campeonato com o carro andando, trocando pneu. O Chico já se afasta da zona de rebaixamento com 40. E o Soveral, muito nas suas ideias, nos seus palpites, votos justificáveis, não tem funcionado muito. A 38 já foi superado pelo Chico. Por isso que eu não jogo na esportiva, viu? O Soveral ainda com poucas, mas com possibilidades ainda de fugir do rebaixamento. Eu acho que vamos lutar até o fim! Vamos lá. Ou seja, o Soberal acaba de demitir o seu treinador. Essa é a informação que eu tive aqui. Está na corda bamba. Tá balançando. Vamos então palpitar aqui, que gostoso. Depois me dá um print e manter isso aqui. Que delícia, garrafa na frente. Demorou para esse dia chegar. E o Beto já teve na liderança e caiu para 54, hein? Mas tá muito pau a pau aqui, gente. Tá bem. Vamos lá. Então, vamos lá, galera. O que nós temos aí? Vai começar, obviamente, com
São Paulo e Fluminense. Voltando do Campeonato Brasileiro, os ausentes, a Gabizinha meteu 1-1, Gabi aqui, o Bob 1-1, Dudu 1-1. Eu vou com você, Chico. São Paulo e Fluminense, ou melhor, Fluminense e São Paulo em Fluminense. 2-0 Fluminense. Lá, e São Paulo não é possível que não vai ganhar uma fora. Soberal? 1-1. 1-1. Roger? 2-1 pro Tricolor. Do Morumbi. Fluminense 1, São Paulo 2. Eu tô com o Roger. É o meu palpite. São Paulo vai vencer a primeira fora. Vamos embora. Virando, Dudu. Corinthians e Bahia. Jogo da sexta-feira. O Beto foi. A Gabi mudou a estratégia. Agora ela tá tudo em 1-1. 1-1. O Beto deu 1-0 Corinthians. Dudu 1-0 Corinthians. Vou começar por ele, claro. Roger. Olha, é um jogo que, para mim, 1-1 tá bom. O Roger não está palpitando, está analisando a tabela do Santos. Chicão, para você. 2-0 Corinthians. Soveral. 1-0 para o Corinthians. 1-0. 2-1 para o Corinthians, eu vou. 2-1 para o Corinthians. Dudu foi 1-0, Beto 1-0, Gabi 1-1. Vamos lá. Bahia vai. Se der essa lógica aí, o Bahia se complica muito. Virando. Botafogo e Santos. Vou começar com ele, tá todo animado lá. Né, Soveral? Vai lá, Soveral. Botafogo e Santos. 2-1 pro Botafogo. 2-1 Botafogo. Aí o Botafogo já deve ter jogado com Fortaleza, né? Se isso acontecer, Botafogo na briga. Chicão, Botafogo e Peixe. Com perdão ao Roger, Botafogo 1-0. Eu vou de empate. Botafogo 1, Santos 1. Roger. O Santos 3-1 para o Santos, 3 pontos e rumo à Sul-Americana. 3-1 pro Peixão. No tapetinho. Tá bom. Vamos lá. Dudu 2-0, Beto 1-1, Gabi 0-0. Virando a página, Dudu. São Paulo e Cuiabá. São Paulo e Cuiabá. Dudu 2-1, São Paulo. O Beto 2-0, Cuiabá. Gabi 1-0, voltou para a tradição. Eu vou de 2-1, São Paulo. Chico. 2-1 São Paulo. Soberal. 2-0 São Paulo. Roger. Esse jogo, como o São Paulo ganhou o outro, vai ser 1-1. Sem muita novidade. Vamos lá. Virando, Dudu. Fortaleza e Palmeiras. Jogo importantíssimo. Palmeiras 1, Fortaleza 1. Cravei. Gabi deu 1-0 Palmeiras. Beto 2-0 Palmeiras. Dudu 2-1 Palmeiras. Eu vou com o Chico Lang. Gente, vocês viram o jogo Fortaleza e Cruzeiro? Olha, pelaquela partida, eu assisti inteira. Pela partida, não dá para apostar no Fortaleza de jeito nenhum, cara. O time desmoronou. Fez mal para o Fortaleza perder a Sul-Americana. Fez muito mal. Fortaleza desabou, gente. Desabou. Por isso que eu vou de Palmeiras. Não tem como o Palmeiras perder essa partida. Por aquela partida, pelo jogo que eles fizeram contra o Cruzeiro. O jogo completamente. Nossa, não deram um chute em gol. Teve um gol que foi anulado, né, lá do tal de Pachuca. Eu guardei o nome dele, porque Pachuca é a cidade que o Brasil ficou, né, lá no México em 1970. Na cidade de Pachuca, concentrado lá no México. Então, quer dizer, eu vou de Palmeiras. Palmeiras 2-0. 2-0. Falta quem? O Roger, é isso? 3-1 para o Palmeiras. 3-1. O Soveral já votou, né? Não. Desculpa, Soveral. 2-1 para o Palmeiras. 2-1 para o Palmeiras. Eu já dei meu palpite, né, Dudu? Já, né? Eu até esqueci. Tanta coisa. Virando a página. Acabou? E o Botafogo e Fortaleza? Não tem, Dudu? Não é esse meio de semana?
É meio de semana, a gente palpita só pros times de São Paulo. Ah, tá certo. Mas tudo bem, não tá valendo pro bolão, mas o que vai acontecer, Botafogo e Fortaleza, que é um jogo que vale pro campeonato? O Botafogo assume a liderança, Chico? Sim ou não? Assume. Assume. O Fortaleza é um time hoje completamente. Olha, não sei não se não cai para a segunda divisão, viu? Porque eles estão precisando de pontuação aí, viu? Estão precisando de pontuação. De repente, está com 43 pontos, acho, né? Eu não sei não, viu? O placar. O Botafogo ganha 2-0. 2-0. Roger? 2-0 também, estou com o Chicão. Soveral? Eu acho que ele ganha o Botafogo 1-0. 2-1 Botafogo. Olha, todo mundo colocando o Botafogo na liderança do campeonato, hein? Queria fazer essa pergunta para o Beto e para a Gabi, mas tudo bem, eles não estão aqui. Galera, acho que é isso, então. Obrigado, Dudu. Obrigado, Roger, Soveral, Chico. Temos assunto e conteúdo para ficarmos até mais umas 3 horas aqui conversando, mas, obviamente, a gente tem que aceitar. Garrafa. Meu amigo Garrafa travou. Garrafa. Então, eu queria aproveitar e dizer da minha alegria de ver o Chico Lang tão bem de saúde. Alô. Voltou. Eu queria fazer esse registro. Deu uma queda aqui no meu sinal. Garrafa, eu só queria aproveitar aqui, Garrafa, para dizer da minha alegria de ver o Chico Lang tão bem de saúde como eu estou vendo hoje. Eu sou meio sensível para essas coisas. O Chico ele hoje está com uma expressão muito legal, assim, de muita luz, de muita vida, de muita. Chico, você é uma pessoa insubstituível. Obrigado, você, para nós, eu te amo. E olha que você é corintiano, hein? Mas eu te amo e todo o público brasileiro, porque eu estou falando aqui como telespectador que acompanha o trabalho teu, do Garrafa. Chicão, você é uma pessoa única, especial. Então, continua assim, firme, que a gente precisa de você. Eu me espelho muito em você. Pode deixar. Eu quero falar que depois do retorno de Jedi, aí, do Chico, hoje é o dia que eu estou percebendo o Chico melhor, assim, espiritualmente de saúde. De todos que eu vi, né, pelo menos. Então, eu fiquei muito feliz. Porque eu estou notando o Chico, assim, muito bem, assim. Eu estou notando o Chico muito bem mesmo. Chicão é mito. Chicão, só melhoras que o ano que vem, já que esse ano está acabando, você sobre na parada, Chico. Você sobre, cara. Você assim, apareça bonito na foto o ano inteiro, cara. De coração. O Chico é a nossa referência. Não tenho dúvida que todos aqui do nosso grupo assinam embaixo as palavras do Soveral, do Roger. O Chico teve, só para vocês terem conhecimento, o Chico teve semana passada lá na redação. Foi uma festa muito grande com o Chicão. O Chico está cada dia melhor, né? E com certeza o Confra aqui está fazendo um bem muito grande para o Chico. A gente está trocando essa ideia legal. E em breve o Chico estará no lugar que ele não saiu, nunca vai sair. Deveria ter saído. Não deveria ter saído, que é lá na bancada do nosso Mesa Redonda. Porque, como eu disse, quando eu assumi o programa em 5 de março, no dia 4, eu fui lá pedir a bênção para o Chico Lang e falei, estou participando do programa que é seu, o Mesa Redonda. O Chico Lang é o Mesa Redonda, né, gente? O Chico Lang é o Mesa Redonda, a gente não pode tirar, a gente pode ir lá, colocar o nosso tempero, colocar as nossas ideias, as ideias da equipe, mas o Mesa Redonda, que tem uma tradição gigantesca das pessoas que estão hoje dentro da TV Gazeta, o Chico Lang representa todas as pessoas que passaram pelo Mesa Redonda. Então, o Mesa Redonda é o Chico, e é com muita alegria que a gente vê e acompanha a par e passo a sua recuperação. Assim como o Corinthians se recuperou, o Santos está se recuperando, não posso dizer o mesmo do Botafogo. Tá certo, Chicão? Beleza? Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço, Dudu. Muito obrigado. Nos sigam, nos recomendem nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, nos cornete e continue com a gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado aí.